e amém. Aleluia! Glória a Deus! Eu não posso ouvir o teu grito de glória, mas eu posso ler o teu grito de glória. Amém? Temos aqui também o irmão Valmir. Seja bem-vindo. Os irmãos que estão entrando agora, sejam todos bem-vindos. Aleluia. Temos também a irmã Flávia. Deus abençoe, seja bem-vinda. Aleluia. Louvado seja Deus. Compartilhe para os amigos, compartilhe em grupos e deixa Deus alcançar mais vidas. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a jornada, né? Colocamos aqui um título. O companheiro para a jornada, gerando a consciência da presença. Nós sabemos, queridos, que todo o estado de decadência humana, ela aconteceu a partir do momento em que o ser humano começou a sentir-se separado de Deus, tá? Tudo que você passa emocionalmente acontece porque dentro de você tem o sentimento de que você está separado de Deus, de que você está longe de Deus, quando na verdade isso é uma ilusão, tá? É uma ilusão primeiro, quando o ser humano ele caiu, ou ele saiu, melhor dizendo, da posição original dele, que ele deixou a casa paterna, adentrou a dimensão física, foi como se o espírito dele ficasse ali, né, dentro dele. E com o tempo, não foi instantaneamente, foi gradativamente, o ser humano ele perdeu o contato com o espírito. E a partir do momento que o ser humano perdeu esse contato, ele entrou nisso que nós chamamos de estado de separação. Aquela consciência de que você está aqui na terra e Deus está muito longe, e que você precisa fazer um grande esforço para conseguir tocar o coração de Deus. Infelizmente, né, mesmo Jesus tendo vindo e pregado toda uma consciência em relação ao nosso Deus, ao nosso Pai, apresentado Deus como Pai, muito se vê hoje ainda dentro dos ambientes, né, em que nós vivemos, a consciência da separação. O propósito dessa aula é retirar essa consciência de separação, para que a gente entenda que não existe mais separação entre nós e o nosso Deus. Então nós precisamos ver a posição de Deus e ver quem que se separou, quem que se distanciou, e a partir desta consciência nós retomarmos a consciência da unidade, certo? A Bíblia vai dizer que Deus ele nunca nos deixou, nunca nos desamparou, certo? Ele está sempre presente conosco. Agora a Bíblia também diz que o nosso pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Não é Deus que causa a separação, é um estado de consciência que causa a separação. Você pode ver que o pecado, a Bíblia chama de pecado, na verdade foi a separação. No exato momento em que Adão, ele separou-se de Deus, já entrou o quê? Entrou o medo. E o medo faz com que as pessoas se sintam separadas de Deus, certo? É esse medo, é esse sentimento, digamos, talvez de pequenez, né? Pessoas que se sentem, como diz assim, eu não sou digna de sentir a presença de Deus, já ouvi isso. Não sou digna de sentir a presença de Deus, eu não sou digna da bênção de Deus. Pessoas que dizem, eu não sou digna de ouvir Deus. Na verdade, o medo que se instalou gera dentro da pessoa essa consciência de que ela é indigna, né? É a síndrome do filho pródigo, né?
Ele saiu da casa do pai. E eu gosto muito da história do filho pródigo, porque a história do filho pródigo não é só a história de alguém que saiu da igreja e vai retornar para a igreja. A história do filho pródigo é a história de toda a humanidade, é a nossa história. Nós saímos da casa do pai e nós fomos agora viver o nosso plano, viver da nossa maneira. E quando, com o passar do tempo, né, a gente sabe que não existe vida separada de Deus. E o filho pegou a herança, ou seja, pegou a capacidade espiritual dele, pegou toda a herança espiritual dele. Pai, me dá a minha parte, eu vou viver a minha vida. E ele começou a viver da maneira como ele achava que tinha que viver, sem a consciência da presença, sem a fonte, sem o poder de Deus, sem a origem. E então o filho pródigo chegou um momento em que ele viu que ele não tinha mais nada. Essa é a nossa história. Todos nós um dia tivemos que cair em si, né, ver a nossa condição e retornar à casa paterna. E quando a pessoa retorna à casa paterna, quando cai em si, o sentimento do filho pródigo é: eu não sou digno, né, de ser chamado seu filho. Trata-me apenas como um dos seus servos. Esta era a consciência do filho. Certo? Essa era a consciência do filho. Porém, quando o filho volta, o pai o abraça e devolve para ele tudo o que ele tinha deixado ali. Devolve autoridade, né? devolve vestimentas, devolve sandálias. Tudo isso tem um simbolismo profético espiritual, certo? Não vamos aqui mencionar hoje, não é a aula, mas para que você entenda que o estado de separação, a consciência de separação, você se sentir sozinho, esta é uma consciência humana, uma consciência que nós criamos. E na jornada do despertar espiritual, a partir do momento que você nasce de novo, agora você inicia um processo, né, para você resgatar a consciência da unidade. Para nós termos uma vida plena, para nós termos saúde, para nós termos uma vida abundante, para nós termos até mesmo o poder de Deus, a unção de Deus, nós precisamos agora, né, entrar num processo gradativo de construção de consciência, onde a presença de Deus ela vai ser estabelecida dentro de nós. Queridos, assim como a separação, assim como a decadência da raça humana, ela foi gradativa, a consciência da presença também será gradativa. Dia após dia, você precisa entrar nesse fluxo gerando esta consciência, gerando, né, esta realidade, até chegar na plena ciência da realidade de Deus dentro de você e com você. Todo o processo do despertar espiritual até a plena iluminação consiste nisso. O despertar é quando você acorda e agora você começa a caminhar com o Senhor. E quando chegar, queridos, a iluminação, vai acontecer algo. A iluminação espiritual nada mais é do que a fusão, a unidade entre o divino e o humano, certo? E você vai ver tudo isso na Bíblia. Você vai ver tudo isso na Bíblia. A fusão espiritual, quando você realmente uniu novamente com o Pai, aí acontece o estado de iluminação. É a real presença de Deus. É a realidade da presença de Deus. Foi aquilo que Moisés, quando Deus enviou Moisés, aqui vai para nós esta consciência. Quando Deus enviou Moisés, Deus falou para Moisés: olha, eu vou enviar anjos contigo. E Moisés falou: não, Senhor, eu quero a tua presença. E aí então Deus fala: a minha presença vai contigo. Só que Deus estava falando da presença no sentido de bênção. A minha bênção vai contigo. E Moisés, mesmo ouvindo aquilo, disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me mande sair deste lugar. E Deus afirmando: a minha presença vai, só que na nossa Bíblia foi traduzida tudo como presença,
Se você for para o original, você vai ver que tem diferença. Quando Deus se manifesta na sua vida através do favor dele, da bênção dele, é uma coisa. Agora, a real presença dele é outra coisa. A real presença dele é o estado de unificação, é o estado de iluminação, é o estado de fusão espiritual, aonde você e Deus se tornam um só. Foi isso que Jesus disse: eu e o Pai somos um. E a oração de Jesus em nosso favor foi: Pai, para que todos sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Interessante que nós vamos para João 17, no versículo 23, Jesus ele diz assim, ó: eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amastes a mim. É isso que significa a presença real. A presença real de Deus, a realidade da presença de Deus é quando você e o Pai se tornam um novamente. Ou seja, lá na queda foi o estado de separação. Na iluminação acontece novamente a fusão, a unidade espiritual. Não existe mais diferença e nem separação entre você e Deus. Você se torna novamente agora um ser divino caminhando num corpo físico. É o que a Bíblia diz, que nós temos a natureza divina. Até que haja o processo, digamos, de tempo e o corpo, se Jesus não voltar, a pessoa morre e volta para a terra. Mas se Jesus voltar, o corpo é glorificado. É o processo do arrebatamento. Amém? Tá, fiz aqui um resumo. Agora, esse processo, é um processo que você precisa ter consciência e começar ele. Se você ficar esperando Jesus voltar, você não vai gerar, Jesus volta, eu vou e participo daquilo que o Pai tem para mim. Não, queridos, é aqui agora. A partir do despertar, nós precisamos crescer. Nós precisamos começar esse processo de volta à casa paterna. Um dia nós saímos da casa do Pai. O cair em si é o despertar. O filho pródigo, ele caiu em si. Se você ler a história do filho pródigo, você vai ver que ele estava ali vivendo uma vida dissoluta, mas de repente ele caiu em si. Nossa, na casa do meu pai tem fartura, tem isso, tem aquilo, eu sou amado, e aí caiu em si, eu vou voltar. Então esse cair em si é o momento em que nós nos despertamos, que nós entendemos que nós estamos longe da casa do Pai. E longe da casa do Pai não existe uma vida plena. E nós agora iniciamos esse processo de volta. E quero aqui trazer para vocês uma palavra que está em Mateus 28, 20, onde Jesus ele libera esse código de unidade, dizendo... Ele fala, ide e ensinai, guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E ele fala, eis que eu estou convosco todos os dias. Ele não fala, eu estarei convosco, não. Eu estou, estado de presença. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É muito importante, queridos, nós analisarmos o tempo verbal. Porque se eu disser para você assim, eu estarei com você, é uma coisa. Mas eu estou, está falando de um estado de presença. E aqui, nesse caso, originalmente é um estado de presença contínua. Jesus estava dizendo assim, olha, eu vou voltar para a casa do Pai, mas eu estou continuamente, todos os dias, diariamente, presente convosco. Então, quando nós colocamos um título ali, nós colocamos um título, o companheiro para a jornada. Eu quero que você entenda uma coisa, se você quer ter sucesso na sua jornada espiritual, a partir do momento que você decide voltar ao lar paterno,
Eu volto a repetir algo aqui: voltar ao lar paterno, voltar à casa do Pai, nem sempre significa voltar a um lugar físico. Pessoas que estão dentro de um ambiente físico podem sim terem voltado à casa paterna, mas pessoas que talvez não estejam dentro de um ambiente físico também voltaram à casa paterna. Isso tem muito a ver com consciência, isso tem muito a ver com desenvolvimento espiritual. Diz mais respeito ao nosso desenvolvimento individual do que coletivo. Porque por mais que nós sabemos que o desenvolvimento espiritual individual, ele vai somar, né? Cada indivíduo se despertando, até chegar um momento em que a Terra esteja num percentual avançado de pessoas que se despertaram espiritualmente, para que haja, né, a manifestação da glória de Deus e a Terra seja iluminada pela glória do Senhor. Queridos, nós vemos versículos como esse de Apocalipse 18, né? Um anjo se movendo sobre os céus, um anjo que é enviado para a terra. E esse anjo, ele se movimenta em alta velocidade para que a terra seja iluminada. Isso fala exatamente desse processo que nós estamos vivendo agora. Nós precisamos conhecer a letra, mas nós precisamos conhecer os tempos e a realidade do tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos agora num processo avançado para a manifestação de Apocalipse 18, onde a terra será iluminada pela glória de Deus. E o que vai resultar do despertar individual, que vai alavancar a somatória, né, de um grupo extensivo de pessoas, né, agora sendo iluminadas, é que as luzes que se iluminarem na terra, o nosso papel de ser luz nesse mundo, vai trazer uma manifestação poderosa da glória de Deus. E a terra será iluminada pela glória de Deus. O processo de Deus sendo manifestado na terra, culminando com Apocalipse 21, que diz que a Jerusalém vai descer do céu. Nós precisamos entender os códigos bíblicos, entender o profético, entender, né, aquilo que está ali na forma de metáfora sendo transmitida. A terra será iluminada pela glória de Deus e vai chegar um momento que a nova Jerusalém desce do céu. A Jerusalém, ao mesmo tempo que ela é apresentada como uma cidade, falando no sentido físico, a Jerusalém, ela é uma cidade celestial que vai se manifestar nessa dimensão, que vai vir para essa dimensão. Só que a Jerusalém, ela é apresentada como cidade, mas ela é apresentada também como noiva. É aqui que eu quero que você entenda. A noiva precisa se despertar, a noiva precisa se unir ao noivo. Para quê? Para que a manifestação do sobrenatural e a glória de Deus venha invadir esse plano físico. Você pode pensar assim: ah, mas isso vai ser lá para frente, isso vai ser no final do milênio. Sim, mas começa por mim e por você. Volto a repetir, assim como o processo da queda foi gradativo, o processo de elevação vibracional do planeta também será gradativo. Vai ter um momento em que vai haver a intervenção de Deus? Sim, vai. Mas nós precisamos, de um por um, começar a voltar à casa paterna. Como que você vai gerar esta consciência da presença? É algo diário, tá? Eu falo às vezes individualmente, mas a minha mente, ela tem uma consciência universal e ela se expande, ela consegue enxergar o fluxo individual, né, a ativação individual, o despertar individual e o resultado coletivo que isso vai acontecer. É por isso que a Bíblia diz que o que vai acontecer vai gerar um novo céu e uma nova terra. Ou seja, quando acontecer a iluminação coletiva, né, a terra não será mais a mesma e os céus também não será mais o mesmo, porque haverá um estado de unificação, certo? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 18, diz assim, ó: pois nele vivemos,
nos movemos e existimos. Então, queridos, não tem como nós estarmos separados de Deus, porque nele nós vivemos, você vive em Deus, você se move em Deus e você existe em Deus. Agora, nesse momento, qual é o seu estado? Essa é a verdade da palavra, essa é a verdade espiritual, essa é a verdade de Deus para nós. Ele nunca nos deixou, ele sempre esteve presente. Agora, qual é a consciência que a cultura gerou em você? Qual é a consciência que a religião gerou em você? Como que você se sente nesse momento? Quando você busca sentir a presença de Deus, você tem dificuldade? Quando, por exemplo, você se sente sozinho, Shalom, irmã Elisa, Deus abençoe, seja bem-vinda. Missionária Rose também, seja bem-vinda. É aí que você vai começar a analisar. Se você é aquele tipo de pessoa que te falaram que Deus está bem longe, que Deus é tão santo, e Ele é santo mesmo, queridos, que você não pode sentir a presença dEle, que você não pode desfrutar da realidade dEle, se geraram em você uma consciência de um pecador, né, que está destituído da glória de Deus, sim, queridos, a Bíblia fala sobre isso. Todos pecaram e estavam... A gente tem que entender o tempo em que a Bíblia foi escrita e o tempo em que nós estamos agora. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Sim, isso fala da separação. Agora, através de Cristo, você pôde perceber no versículo que eu li hoje aqui, de João 17:23, que Jesus está devolvendo para nós a glória. Eu lhes tenho transferido, algumas versões diz, eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado. Então, querido, muitas vezes você vê pessoas pregando dos altares, lançando condenação sobre as pessoas, lançando mais estado de separação sobre as pessoas, porque usam versículos sem saber o tempo do versículo e como se aplicar esse versículo. Porque se um líder diz para você, você é pecador e você está destituído da glória de Deus, ele está lançando uma consciência de separação e de condenação sobre a tua vida. Infelizmente, essa pessoa não entendeu o que Jesus fez na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus uniu o céu e a terra novamente. É por isso, queridos, o significado de cruz. Se você olhar, né, quando você abre os braços, quando Jesus, ele abre os braços na cruz ali, ele próprio se tornou o elo de ligação entre céu e terra. Porque você vai ver aqui a conexão de todos os agentes espirituais. É isso que você precisa entender. Na cruz do Calvário, Jesus, ele uniu céu e terra. O véu de separação já não existe mais. A separação entre nós e nosso Deus não existe mais. A dívida que era contrária foi paga, foi selada, foi carimbada. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A partir do momento que você se despertou, nasceu no Espírito, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É um novo tempo, é uma nova realidade. E essa consciência de unidade, ela vai acontecer a partir do momento em que você recebe Cristo no teu coração, que você passa pela porta chamada Cristo e você agora adentra essa realidade universal, onde você se torna um com Deus e Deus habita em você. É um processo que você precisa gerar dentro da tua consciência. Quando eu falo para você se autoanalisar, como que você se sente em alguns dias? Qual é a consciência que você tem? Você se sente separado de Deus? Você se sente longe de Deus?
Você acha que você tem que fazer, né? Outro dia eu tava fazendo uma mentoria no WhatsApp e o jovem disse assim para mim: eu vou ter que me humilhar muito, eu vou ter que digamos assim, fazer algo muito de humilhação para me encontrar Deus novamente. Não, queridos, não é isso. Você precisa entender que a Bíblia fala sim sobre humilhação, mas é o estado de um servo. O filho decide voltar para a casa do pai na condição de servo, porém o pai não o recebe em condição de servo. Se você quer voltar à unidade, você não pode ir ao pai na condição de servo. Você precisa gerar a condição de filho e de filho amado. Porque de servo, você sempre vai ter que fazer algo para agradar a Deus. Você vai ter sempre que produzir algo para agradar a Deus. E você vai entender sim que tem pessoas que têm a mente de servo. Ainda que você tenha que servir a Deus, mas por favor, sirva na mente de filho. Jesus servia a Deus, mas ele não servia na força do braço, ele não servia na condição de servo. Sabe por quê? Porque sendo filho, na consciência de filho, Jesus servia ao Pai no pleno poder do Espírito. Ele dizia assim: as coisas que eu faço, isso é certeza de unidade. As coisas que eu faço, eu não faço de mim mesmo. O Pai que está em mim é que faz estas coisas. Isto é unidade, queridos. Você não vai sentir falta de poder, você não vai sentir falta de amor. Há uma consciência de que o poder de Deus está em você e há uma consciência de que o amor do Pai está em você. Agora, esta consciência, ela vai gerar um sentimento. O que vai te manter pleno é o sentimento da presença dEle. O que te vai manter pleno é o sentimento da glória dEle sendo movida através de você. Você não está mais destituído da glória de Deus. A oração de Jesus e os atos de Jesus foi para devolver em você a glória do Pai. Aleluia! Eu lhes tenho dado a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. Você só vai ser aperfeiçoado com esta consciência, o divino habitando dentro do humano. O divino se tornando um só com o humano. Aleluia, que esses códigos sejam abertos, sejam liberados agora dentro do teu espírito. Pastora Emília colocou: isso é graça. Aleluia. Graça. Tem pessoas que dizem graça é uma pessoa. A graça é o que nos faz andar no Espírito. É quando você se sente amado. E esse pensamento do amor do Pai, queridos, uma coisa que eu entendi. Enquanto te falam de amor, enquanto você fala de amor externamente, você nunca vai se sentir-se pleno. O amor precisa ser recebido na tua consciência e o amor precisa ser sentido. Coloque a mão no teu peito agora aí. Quando você sentir esta presença de amor aqui inundando o teu ser, aí você vai entender o que é ser amado. Quando você sente esse amor aqui, esse próprio amor, ele se torna a tua vida, as coisas vão começar a mudar a partir desta consciência. Aleluia. O profeta Marlon escreveu lá: apóstola Dalva e irmãos, me ajudem em oração. Minha filha de 5 meses está vomitando desde a madrugada. Está com pressão baixa.
Vamos interromper aqui agora, irmãos. Qual é o nome da sua filha? Coloca o nome da sua filha ali para nós. A igreja, levanta as mãos, vamos fazer aí uma concentração de fé em favor dessa vida. Orebassuri bicambala furki amantoplay. Pai, nós pedimos a ação dos anjos do Senhor agora, dentro do lar do profeta Marlon, em nome de Jesus. Nós repreendemos esse espírito de enfermidade. Nós oramos agora pela Ayla. Em nome de Jesus, Ayla, receba a cura. Receba a cura. Receba a cura. Todo espírito de enfermidade, nós repreendemos agora. Desativamos agora. Desfazemos agora. Em nome de Jesus. Pedimos ao Espírito de Deus que toque nos órgãos internos, que ela seja restaurada em nome de Jesus. A pressão volta ao normal. A pressão volta ao normal. Ser curada. Ser curada. Ser curada. Que esse vômito cesse. Tudo que fez mal. Em nome de Jesus, nós declaramos ela totalmente curada. Totalmente curada. Totalmente curada. Repreendemos ataques, obras contrárias e declaramos a bênção do Senhor sobre esta vida, em nome de Jesus. Ayla, receba a bênção de Deus. Receba a cura em nome de Jesus. Nós declaramos ela totalmente curada e restaurada. E declaramos que vocês vão dar o testemunho para a glória de Deus. Declaramos a cura em nome de Jesus. Amém? Agora vamos para a parte prática dentro desse ensinamento, queridos. A ação de cura chegou lá, em nome de Jesus. Queridos, vamos agora para a parte prática. Como que você vai desenvolver essa consciência? Primeiro, pega a partir do ponto que você está. Eu não sei se você já está vivendo a realidade da presença. A realidade da presença, ela precisa estar com você continuamente. Não é só quando você tem, agora eu vou buscar um socorro, não. É uma realidade constante. O fluxo do amor, o fluxo do poder, o fluxo de uma vida plena, tá? O fluxo da abundância. Quando nós falamos da real presença de Deus, é algo que você conhece, tá? A presença você não sente, a presença de Deus você conhece. Porém, quando você está na real presença, todos os fluxos e manifestações da presença começam a acontecer. Por exemplo, o poder de Deus é a manifestação da presença. O fluxo da abundância é a manifestação da presença. O fluxo do amor do Pai é uma manifestação da presença. Tá? Então, quando você está pleno na presença, Marlon escreveu: obrigado, apóstola e irmãos. Nós cremos que ela já está curada em nome de Jesus. Está decretado a cura em nome de Jesus. Então, queridos, quando você entra na real presença, a sua condição humana, ela é alterada, porque você vai estar num corpo físico, porém, haverá um fluxo contínuo da manifestação da presença de Deus. Amém? Queridos, tem gente colocando pedido de oração. Eu só vou concluir essa didática e no final vocês colocam um pedido de novo que eu estarei orando, tá?
Tem pessoas também agora na live, né? Tem pessoas aí que tem também a movimentação, a unção de cura, que também pode estar orando aí, tá? Só para mim concluir essa didática prática. Então, quando nós colocamos o título Companheiro para a Jornada, gerando a consciência da presença, primeiro, você precisa ter tempos de qualidade com Deus, aonde você vai gerar o relacionamento. Gerando o relacionamento, você vai tirar agora aquela consciência, eu estava na presença de Deus, agora eu vou sair da presença. Você não vai sair, porque você nunca sai da presença dele. Você gerou esta consciência. Porém, a partir daquilo que nós conhecemos a palavra, diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Você se move em Deus, você existe em Deus, você está nele e ele está em você. Então não tem como vocês se separarem, não tem como nós nos separarmos. Então você precisa arrancar a consciência da separação, só que isso vai ser gradativo. Tenha o seu tempo de qualidade com Deus, mas não diga eu estava na presença como quem está saindo. Você precisa gerar a consciência de que você está presente com Ele e Ele está presente com você. De que você existe nele e que você se move nele. Agora, a partir do momento em que você teve o seu tempo ali, né, durante o dia, vai acontecer aquilo que Paulo falou. Orando em todo o tempo no Espírito. Esse orando em todo o tempo no Espírito é a consciência de um diálogo contínuo. Chega um momento que a sua oração ela não vai ter começo e nem fim, né? As pessoas às vezes elas me dizem assim: apóstola, quanto tempo você ora? Digo assim, eu oro o tempo todo. Óbvio, tem momentos em que eu sento exclusivamente para interceder, para orar pelas pessoas, para liberar. Você precisa entender o que é o relacionamento e o que é ser um intercessor. Quando você vai interceder, é diferente. Você vai se mover de dentro para fora. Para interceder, para abençoar vidas. Mas o relacionamento se trata de orar em todo o tempo no Espírito. O relacionamento vai estabelecer a consciência da unidade. Você está lavando a louça, você está conversando com Deus. Você está dirigindo, mas a sua consciência está em unidade com o Pai. Eu comecei da seguinte maneira, eu comecei a fazer alguns pontos de registros. Por exemplo, no momento em que você vai, né, tá aqui com um copo de água. Antes de eu estar gerando essa consciência, eu simplesmente pegava o copo de água, o copo lá enchia de água, tomava e pronto, né? Então eu comecei a gerar alguns pontos de registro para estabelecer o relacionamento e para estabelecer a unidade, a consciência da unidade. Então eu comecei, cada vez que eu pegava um copo de água, eu, né, apresentava, não precisa fazer uma cerimônia, apenas a tua consciência, né? Pai, obrigado. Não precisa nem falar, apenas gere a consciência da gratidão. E outra coisa que o Senhor me ensinou a fazer para esse elo, quando tomar, né, o copo de água, gerar a consciência da saúde. Pai, eu recebo a sua saúde. Tudo isso são coisas simples, pequenas, que vai estabelecer para você a consciência da unidade. Você pode também, durante o seu dia, começar a fazer vários pontos de registros. A partir do momento que você gera, né, esse, digamos, esse costume, esse hábito, vai ser normal. Por exemplo, se assentou na mesa, né, muitas pessoas já têm esse hábito, né, se assentou na mesa, já lembra de Deus, né, já a consciência se estabelece. Então aquilo que você faz na mesa, você começa a gerar em mais momentos do seu dia, né, quando você se assenta no banco do teu carro para dirigir, quando você vai cortar os alimentos para cozinhar, começa a gerar mais pontos de registros, pontos de conexões. E quando você perceber, esses pontos de conexões já estarão durante o seu dia todo. Quanto mais pontos de conexões, é como alguém que se sentia longe e agora você está estabelecendo algumas conexões.
Isso é o que eu quero afirmar como gerar a consciência da presença. Quanto mais você se conecta com Deus conscientemente, mais o seu subconsciente vai gerando esta consciência. Aquilo que você faz conscientemente se estabelece no seu inconsciente e isso se torna um motor, se torna força para mover a sua vida. Tá entendendo? Tem pessoas que têm um subconsciente muito negativo. Por quê? São resultados de coisas conscientes que foram abrigadas no subconsciente. Agora seria o processo diferente. Você começa a gerar pontos de registros conscientes que vão descer para o seu subconsciente, inconsciente, e isso vai começar a movimentar a sua vida. Eu quero dizer algo para você. O que movimenta a sua vida não é a sua mente natural. Muitas vezes a pessoa na mente natural, ela tem uma coisa, mas ela vê a vida dela indo por outro lado. Por quê? Porque ela tem arquivos subconscientes que estão movendo ela. Heranças genéticas, coisas que estão ali, que está movendo ela. Por exemplo, você ouve um sermão e você ouve que Deus te ama, você ouve que tudo que eu estou falando aqui. Porém, no seu dia a dia, lá em casa, quando você passa por uma luta, mas aonde Deus está? Deus está longe. Por quê? Porque você ouviu uma palavra externa, certo? Aquilo na hora foi maravilhoso. Só que no seu dia a dia, o seu subconsciente ainda está num estado de separação. Então você vai começar agora a desconstruir esse estado de separação, fazendo exatamente o quê? Os pontos de conexões. Shalom, apóstolo Cícero. Shabbat Shalom. Que a plenitude do Espírito Santo vos seja transbordante em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Deus abençoe. Recebemos aí a sua bênção. Então, você precisa gerar isso. Certo? Você precisa usar a sua consciência e através do teu espírito agora desativar, deletar os arquivos de separação e estabelecer os arquivos de unidade, até que você seja cheio de toda a plenitude de Deus. Existe um versículo na Bíblia que diz assim, que em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, ele chegou nesse estado, de plenitude. Agora a Bíblia também diz que nós precisamos ser plenos do poder de Deus. Então, à medida que nós geramos esta consciência, o poder de Deus ele vai vindo, a presença vai se manifestando, o amor vai se estabelecendo e nós vamos entrando nesse fluxo de plenitude. Dia após dia. Como disse o apóstolo Paulo, ainda que o ser exterior se corrompa, você precisa fazer essa distinção do ser exterior e do ser interior. Ainda que o ser exterior se corrompa, se desfaça, o ser interior ele se renova dia a dia. Aqui, pegando essa palavra, esse gancho dessa palavra, aqui também entra o erro de muitas pessoas. Elas querem viver na mesmice e não em novidade. O sistema nos engessou e nos travou por fora. O teu espírito precisa caminhar em novidade de vida. É por isso que o apóstolo Paulo disse que o nosso interior, o ser interior se renova dia a dia. Andar no Espírito, viver no Espírito é andar em novidade de vida, é se renovar diariamente. Aleluia! Então aqui eu deixo essa didática para você. Comece a introduzir pontos de consciência, pontos de contato, conexões diárias. Pegue algumas atividades suas que vai formar esse elo de ligação com o Espírito de Deus e você vai estar gerando a consciência da unidade, sempre tendo em mente aquilo que Cristo fez e a posição que Cristo nos elevou.
Isso significa as bodas do Cordeiro. Eu quero dizer para você que as bodas do Cordeiro, não necessariamente você precisa esperar o arrebatamento. O que é as bodas do Cordeiro? Apocalipse 19, verso 7 ao 10 diz assim, ó, regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E lhe foi dado que se vestisse de linho finíssimo, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Amém? Então, queridos, o que é as bodas do Cordeiro? A esposa já se aprontou. Ou seja, aqui a esposa, que é a igreja, que somos nós precisamos nos aprontar. Esse processo de estar pronto é um processo diário, até que a gente chegue à iluminação. Quando chega a iluminação, vai acontecer o quê? O casamento. O que é casamento espiritualmente? Casamento espiritualmente é a unidade, é a unificação, onde dois seres se tornam um. Então, nesse processo, quando você estiver pleno do Espírito, vai acontecer o quê? O casamento. Você, noiva do Cordeiro, agora se uniu ao noivo, tá? Essa alusão também já é para nós um grande ensinamento que as pessoas estão pedindo, mas eu ainda não o fiz, sobre a questão do casamento. O que é casamento? O casamento entre a noiva e o noivo, que é Cristo, é a unificação, é a fusão espiritual, é a unidade espiritual, onde dois seres se tornam um, tá? Agora, o que acontece conosco, uma vez que nós nos tornamos um com o Espírito de Deus, né? Voltou, agora aconteceu as bodas, o casamento, né? O casamento entre a igreja e Cristo. Você vai perceber algo que a Bíblia fala da noiva e fala da esposa. A noiva é quando está no processo. Você está namorando Cristo, está no processo de evolução espiritual. Agora, Apocalipse fala da esposa. A esposa agora já não é mais o processo. A esposa agora é a unificação, é a fusão, onde os dois seres, nós e Jesus, agora somos um. Agora, isso também é um ensinamento para os casamentos humanos, que, por via de regra, tem muito a se aprender, né? Quando a Bíblia diz que ambos se tornam um, fusão espiritual, tá? As pessoas às vezes acham que é só questão física. Não, queridos. Quando Deus faz uma fusão, quando Deus faz uma unidade espiritual, está feito. Porque quando há unidade de espírito, tá? Quando há unidade de espírito, assim como acontece conosco e com Cristo, quando o nosso espírito se une ao Espírito de Cristo, ninguém mais separa. Agora, o que é o nosso espírito voltar ou se unir ao Espírito de Cristo? É exatamente o retorno à casa paterna. É exatamente voltar à unidade espiritual. Como alma vivente, você se sentia separado. Agora, quando você passou pelo processo evolutivo espiritual e agora você chegou à unidade espiritual, onde casou-se com Cristo, se tornou um com Ele, então agora você voltou novamente à totalidade. Você voltou à casa paterna, você voltou à unidade espiritual. Lá todos são um. Todos são um. Eu creio, queridos, que a gente só entende essa fusão espiritual e esse termo de Jesus, Pai, para que todos sejam um, como eu e o Senhor somos um. A gente só entende isso quando realmente a gente sente, tá? E esse processo de unidade, ele vai acontecendo e tendo picos.
Vai ter dias que você vai sentir momentos de plena unidade, a consciência de que você e ele é um. E isso vai tendo picos, 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 até que haja um romper de iluminação e você agora permanece em plena unidade com o Espírito de Deus. Tá? E por isso que você não pode parar. Muitas pessoas que estão agora num processo de desenvolvimento, tem dias que eles têm pico de unidade, né? Plenos do Espírito. Daqui a pouco eles estão lá embaixo. Aí eles se desanimam. Não, queridos, é assim mesmo, é um processo. É como você está alavancando, vai, e de repente você dá um salto, né? Que a iluminação é a unidade espiritual, onde o seu ser espiritual agora ele está totalmente unido ao Espírito de Deus. Tá? Tô falando isso porque algumas pessoas precisam ouvir isso, né? Você que ainda está oscilando, continua até que o pico aconteça e a iluminação plena venha se estabelecer. Amém? Deus abençoe, muito obrigado por vocês estar aqui conosco. Eu vi que a pastora Emília orou ali já pelo pedido de oração, tá? Receba a cura, nós estamos em concordância e determinando esta cura. Depois dê o testemunho para a glória de Deus, tá? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós estamos aí orando ao Pai, queridos, e nós vamos começar um trabalho de oração aí, ainda estamos determinando o horário, vamos estar com algumas frentes de serviço para servir a igreja, tá? A igreja precisa de cura, a igreja precisa de restauração, a igreja precisa de oração, tá? Estaremos fazendo isso para a glória de Deus. Um abraço, tá? Um beijo no teu coração e receba o abraço do amor do Pai.